Então, pessoal, fazer um breve comentário em relação à exegese e aquilo que eu irei apresentar dar início a um trabalho, né? Como é que nós trabalhamos, como é que nós fazemos em relação à exegese das Escrituras Sagradas. Aí vocês vão ver o slide, e esse slide é praticamente um esboço daquilo que eu irei apresentar e irei falar, ok? Exegese é de 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 12, e o versículo de número 23, ou ao versículo de número 23, que na verdade é até o versículo de número 28, tá bom? Deixa eu só corrigir isso aqui, até o versículo de número 28, beleza, pessoal? Então aí está o texto escolhido. Quando nós trabalhamos na exegese, nós escolhemos o texto, tá bom? Então, depois do texto, nós temos aí o Novo Testamento Grego, né? Quinta edição revisada. Eu não sei se é o seu áudio de alguém, tá aí, que tá com barulho. Deve ser de alguém aí. Deve ser de alguém. Pessoal, vocês devem silenciar o áudio de vocês, tá bom? Senão fica muito, fica um barulho para cá também. Beleza, pessoal? Muito bem. Na sua apresentação, como você estabeleceu, tem uma opção na controle que você pode silenciar qualquer chat com todo mundo. Eu não tenho muita habilidade com o Zoom, não, parceiro. Então, toca o barco aí, só para o pessoal, por favor, gente. O Anderson, o Vebejo. Estão aqui com Humberto chegou. Deixa eu ver quem mais ainda tá. Pastor Anderson, professor Valdir Júnior, aí vocês silenciam o de vocês também. Tá, tem um ícone na tela aí, deixa eu ver que dá para vocês silenciarem, tá bom? Isso, professor Anderson. Professor Valdir Júnior também, tem um ícone na tela que dá para silenciar. Beleza, meus amados? Muito obrigado pela gentileza, tá bom? Então, exegese bíblica se começa escolhendo o texto, simplesmente, claro, né? Todos nós sabemos disso. E o texto nada mais é que é o texto grego. Temos 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 e 23, de fato eu corrigi até o número 28. E aqui está o texto grego, pessoal. Esse texto grego é a 28ª edição de Nestele Alad, claro, evocando todo o aparato crítico e decidindo que esse texto praticamente é um texto estabelecido por eles, e vou utilizar o mesmo para as minhas argumentações e também os meus esboços. Depois irei apresentar uma tradução diretamente do grego, tá? Uma tradução praticamente literal ou ultraliteral. Depois nós caminharemos para uma tradução mais formal. Depois apresento a diagramação e subdivisão. A diagramação consta a contradição da proclamação, né, no versículo 12. 13, causa e efeito da contradição. 14, consequências e inutilidade da fé. O 15, falsas testemunhas. O 16, causa e efeito da contradição. O 17, consequências e a inutilidade da fé também. 18, apresentarei sobre fiéis enganados, uma pergunta. Objetivos fúteis, que é o 19. E o 20, trabalhemos sobre o fato da ressurreição de Cristo. Né? Letra A, nós temos o primeiro que ressuscitou, 20 e 21. O B, dentro desse pressuposto, nós temos comparações de resultado, que vai até o de número 22. E o C, ordem dos acontecimentos escatológicos. Aí fala o primeiro evento, segundo evento, terceiro evento e suas consequências em relação ao texto propriamente dito. Depois, nós temos uma estrutura homocêntrica ou concêntrica. Essa estrutura é apresentada, claro, pelo Manual de Metodologia, página 122, o qual também me faço menção. Depois apresento uma estrutura paralela que apresento no versículo 13, versículo 14, identificando também com o versículo 16 e 17, trazendo um paralelo quase idêntico. Depois vamos para a crítica textual, tá, queridos?
e menciono um pouco do que é uma crítica textual. Depois vamos mostrar para os irmãos, para fazer uma exegese é necessário se conhecer realmente os manuscritos. Esse é o manuscrito Códice Vaticano, M03, onde vocês podem fazer as suas pesquisas. O programa que eu estou usando é o Bibleworks, que vocês podem examinar alguns manuscritos, mas também pode examinar diretamente no site de Daniel B. Wallace. Aqui o Códice Sinaítico, o M03, considerado um dos melhores códices entre aqueles que são unciais e também cursivos. Nós temos aqui também 1 Coríntios 12, aí vai 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, que o 19, 20, 20, aí temos 20 também, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e até o de número 28, mostrando algumas variantes textuais para o nosso trabalho. Depois, nós mostramos uma comparação das versões Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, NVI e Bíblia de Jerusalém, que vou deixar por último. Né? O texto literal, já Almeida Revista Atualizada, texto literal, mas a Almeida Revista Corrigida de 1969. Depois faço uma comparação com a nova versão, nova tradução na linguagem de hoje. Por último, NVI, né? E ACF. Na verdade, eu troco a Bíblia de Jerusalém, ou seja, a versão da Bíblia de Jerusalém para ACF, ok? Almeida Corrigida Fiel. Isso aqui é um pequeno esboço que eu trabalho. Temos aqui o gênero literário, tá? Tradução, né? Nós temos, claro, falando de epístola, já temos um gênero propriamente dito, mas dentro do texto escolhido, do 12 ao 28, eu encontrei praticamente um gênero que chamamos pregação, outro gênero também que chama doutrina, e o último seria a escatologia, um subgrupo em relação ao gênero literário propriamente dito das epístolas. Depois vou fazer uma análise gramatical com vocês, tá? E esse trabalho ele fica até este momento porque eu fiz somente um esboço, tá? Mas estou aqui para caminhar juntamente com vocês aquilo que eu irei apresentar, tá bom, meus irmãos? Então, basicamente é um esboço que eu fiz, não foi detalhes, mas irei comentar com vocês alguns quesitos importantes em relação a cada um desses pormenores, tá? Como eu falei para vocês, primeiro se escolhe o texto grego, tá? Eu escolhi o texto grego, que também aqui a quarta edição revisada, ela é idêntica no texto em relação a Nestleala de 27ª edição, 28ª também, e também eu fiz alguns apontamentos interessantes. Então, queridos, para se fazer exegese, segundo a minha opinião, segundo aquilo que eu venho apresentando para vocês, né, não somente no YouTube, mas nos meus cursos, e para os meus amados e queridos irmãos, a gente faz no texto original, tá bom? Dentro do texto original, a gente escolhe e delimita a perícope o qual nós vamos trabalhar. Dentro desse pressuposto, nós justificamos também porque delimitamos aquela perícope. Então, o texto, Novo Testamento Grego, quarta edição revisada, tá? Aqui está à frente de vocês, vou colocar mais próximo, tá bom? Para que vocês possam visualizar perfeitamente, tá? Versículo 15. Vou começar justamente por aquilo que as pessoas chamam de contexto, tá? Porque dentro do capítulo 15 de 1 Coríntios, nós temos um texto, tá? E quando delimitamos a perícope, ela está dentro de uma seção maior, chamado de contexto. O contexto pode ser o contexto cultural, lexicogramatical, socioeconômico e assim por diante, ao qual delimitaremos
para que nós possamos apresentar o nosso trabalho. Então, eu não vou ler a partir do versículo 12 para vocês. Eu vou ler desde o contexto e fazendo diretamente uma tradução de uma equivalência mais literal, ao vivo, para você que está nos assistindo, pelo canal do professor Sérgio Monteiro e também por outros canais que estão transmitindo. Escolhendo o texto e vamos ler. Posso colocar o texto na tela, mas eu vou ler diretamente para você isso aqui, tá bom? Se você tem o Novo Testamento grego, por favor, abra 1 Coríntios capítulo 15 e vamos fazer a leitura. Gnorizo de rumin al defoi. Lembro-vos, irmãos, do evangelho, do evangelizamen, o evangelho que anunciei rumin a vós, rocai parelabete, o qual recebeis, o que também permaneceis em ducai estaquete. Versículo de número 2. Dirucai soceste, pelo meio do qual, ou por meio do qual, ainda, ou também, sois salvos. Tini longo evangelizamen rumincai caquete, ou catequete, ou seja, pela palavra, rumin, para vós, se catequete, ou catechete, ou seja, se vós permanecedes, se vós retiverdes. Ecto esmin eiken episteusete, ou seja, se não, eike, em vão, episteusete, creste. Versículo de número 3. Paredoca garmin em protos. Primeiramente, vos entreguei, paredoca, gar en protos, ou seja, vos entreguei primeiramente, porque primeiramente nós estamos trabalhando aqui com um adjetivo numeral, claro, superlativo. Então, paredocagarrumin en protos, primeiramente vos entreguei. Rocais parelabon, o qual também recebeste. Roti Christos apetanen, que Cristo morreu. Ton hamartion remon, morreu por nossos pecados. Catatas grafas, segundo as Escrituras. Cairoti etafe, e que foi sepultado. Cairoti e que egergetai ressuscitou. Ten remera tentrite, casta grafa, recitou ten remera, ao dia, tetrite, ao terceiro, castas grafa, catatas grafa, ou seja, segundo as Escrituras. Cairoti ofe café, o qual apareceu a Kefa. Cairoti ofe Kefa, o qual apareceu ou foi visto por Kefas. Eita tos dedocas, depois dos dedocas, dodeca, depois pelos 12. Lembrando que eita ou epeita é muito importante dentro desse contexto, que vai fazer um levantamento muito importante para as sucessões e divisões dentro da área escatológica. Então, egegetai te chamera tetrite castas grafa, roti et se kefa etitos dedoka, epeita ofse epanum, depois, de novo, epeita, depois, ofse apareceu, epanum pantacociós adelfoi, pantacociós adelfoi, ou seja, epanum apareceu, amas, epanum, amas, pentacociós, a mais de 500 adelfóis, de 500 irmãos. É fapax, ou seja, de uma só vez. Exirroon pleiontes, do qual, muitos, ou a maioria, menuse, permanece reos
ti, permanece até agora, segundo Paulo. Tines do ecoimetes, porém, alguns dormem. Versículo de número 7. Epeita ofte, olha só, epeita é depois, ou depois disso, tá? Uma ordem sucessiva. Depois disso, ofte Jacobo apareceu para Tiago. Eita tos apóstolos, ou seja, depois aos apóstolos. Os apóstolos passim, a todos os apóstolos. Versículo de número 8. Escatum de panto hospere, ou seja, por último, escatom, porém, panto de todos, hosper, como se, tou, é que troma-se, como nascido fora do tempo, ofse camoi, ou seja, como nascido fora do tempo, ofse apareceu camoi, a mim. Versículo de número 9. Ego gar em mim elahisto. Gente, versículo 9 aqui, porque eu estou lendo para vocês. Porque é muito importante nós trabalharmos com o texto grego, tá? Somente uma pausa para vocês. Trabalharmos com o texto grego. Isso, os manuais vão falar que você tem que fazer diversas leituras. Senão não tem como compreender a mente original. E ler desde o versículo 1 ao versículo de número 28. Isso é muito importante para a nossa análise, tá bom? Então vai demorar um pouco, porque nós não estamos aqui demonstrando uma exegese de uma forma mais rápida, e sim mais minuciosa, como se faz ao vivo, tá? Como sempre falo. Quem sabe demonstra isso ao vivo, tá? Nós temos aqui somente 10 minutos, depois enviarei o link novamente para vocês, tá, meus amados irmãos? E continuaremos a leitura a partir do versículo de número 9. Ego em mim, ho elahisto, pois eu sou, ho elahisto, o menor, ton apostolon, pois eu sou o menor dos apóstolos. Elahisto, nós temos esse estos, indicando, claro, um adjetivo superlativo. Então, apostolon, houk em mim icanos, o qual não sou icanos, não sou digno, kaleitai, de ser chamado apóstolos, de ser chamado apóstolos. Dioti e dioxaten eclesia tuteu, porque dioxa, persegui, te eclesia tuteu, a igreja de Deus. Cariti, deteu em mim, cairecharis, autorreis mi on, kene, egestai, egeneste, haristi, denteu, ou seja, pela graça de Deus, em mim sou o que sou. Cairecharis, e a graça, autor e a graça dele, e a sua graça, resmi, para comigo, o que kene egenese, para comigo não em vão foi, não em vão se tornou. Aila perisoteron, mas, muito mais, autum panta ecotiatsa, muito mais trabalhei do que todos, ou seja, trabalhei muito mais do que panton, do que todos, autom, todos eles. Uk eguti, porém não eu. Viramos a página. Porém, não eu. Allah rehari surrifeu sun emoi, não eu. Mas rehari, a graça tuveu, a graça de Deus, sun emoi, comigo, ou seja, com que comigo está, ou comigo está. Versículo de número 11. Eite egu eite ekeinoi. Portanto, eite, seja ego, seja eu, eite ekeinoi, seja eles, hutus, kerusomen, kai hutu episteusate, hutus kerusomen, assim pregamos, kerusomen, pregamos, kai hutus, também assim, episteusate, crestis. O versículo de número 11, terminado.
Agora vamos para o versículo de número 12. Nós temos ainda 6 minutos antes de terminarmos aqui. Ok? Versículo de número 12, tá, irmãos? Versículo de número 12. Ei de Cristo, Christai, hoti et nekron egergetai. Porém, se anunciamos, hoti Christos, que Cristo ek nekron egergetai, se anunciamos que Cristo ek nekron ressuscitou dentre os mortos, ek nekron egergetai ressuscitou dentre os mortos, pos legosin en chomintini hoti anastasis nekron ek estin, ou seja, pos legosin, como dizem, ou estão dizendo, em remintines, algum de vós, hoti anastasi, que ressurreição necron ok estin, ressurreição dos mortos, uk estin, não há. Versículo de número 13. Ei de anastasi necron, se porém ressurreição de mortos, uk estin, não há, rude Cristo egergetai, Rude, Cristo egergetai, porém, também, Cristo não ressuscitou. 14. Ei de Cristo egergetai, se porém Cristo não ressuscitou, que non, ora, então vã, inútil, toquerigma, a pregação, remon, a vossa pregação. Quem cai repiste, remon, também inútil é a vossa fé. Versículo 15. Euriscometha dicai pseudo-martires rofeu, ou seja, seremos considerados, euriscometha, seremos considerados, porém, também pseudo-martires, ou seja, falsas testemunhas, rofeu, de Deus, hotier marturetsamen, ou seja, que testemunhamos catafufeu contra Deus. Hoti egeiren, que ressuscitou Tom Christon, o Cristo. Aí vem uma fala interessante, que parece contradição, mas não é. Uk egeiren hipe ora necroi, uk egerontai, ou seja, que não ressuscitou. Se de fato, hora eipen, se de fato, necroi uk egerontai, se de fato os mortos, necroi, uk, não ressuscitam. Versículo 16. Eigar, necroi, ek egerontai. Se, pois, os mortos, uk egerontai, não ressuscitam, uk Cristo egergetai, também Cristo não ressuscitou. 17. Rei de Cristo, uk egergetai, se porém Cristo não egergetai, ou seja, ressuscitou, mataia, repiste, remon, ou seja, vã é a vossa fé. Roti este entais hamartias remon, e permanecei tais hamartias remon em vossos pecados. Versículo 18. Aracai, roi, coimetente, em Cristo apolonto, ou seja, e também os que morreram, coimetentes, os que morreram em Cristo apolonto, os que morreram em Cristo estão perdidos. Versículo 19. Ei entes zoetaute, se nesta vida, se na vida esta, nesta vida, em Cristo, epilconti, esperamos somente, esmenmono somente, eleis noteroi, panta antropomesmen, ou seja, miseráveis de todos os homens somos. Miseráveis de todos os homens somos. Oi. Desculpa interromper aqui, o pessoal está falando que não tá te ouvindo lá no chat. Agora, e como é que faz? Assim, eles cumpriram a parte, mas assim, vamos fazer o seguinte, a gente tem mais quantos minutos aí ainda? A gente tem 2 minutos. Tá, termina, e aí a gente tá vendo, a gente vê se corrige o problema antes da gente voltar. Sim. Pra lá. Ah, tá bom então. Então a gente pode terminar aqui, é porque ainda tem, eu estou no versículo 19. Eu vou agora para o versículo 20, tá bom? Tá bom, termina aí. Aí quando a gente voltar, a gente tenta corrigir o áudio.
Beleza, eu tenho somente 2 minutos, tá bom? Vamos lá. Nunde de Cristo egregetai necron aparche, ton que coi memeno, que coi memenon, ou seja, agora, portanto, Cristo egregetai, Cristo ressuscitou ek necron, dos mortos, aparche ton que coi memeno, ou seja, primícia dos mortos. Aqui precisa de um verbo, claro, né? Mas está subentendido, primícia dos mortos se fez, se tornou. Tá? Versículo de número 21. Epeidegar di anthropos thanatos. Agora, como di anthropos thanatos, por meio do homem, ou por meio de um homem, tá? Aqui está anartro, claro, por meio de anthropos thanatos, ou seja, por meio do homem, a morte. Cai di anthropos anastasinecron. Também, por meio de um homem, anastasinecron, ou seja, a ressurreição dos mortos. Versículo 22. Rospegar ento Adão, ou seja, assim como em Adão, em Adão, panti apotinesco sim, todos morrem, rutucai ento Cristo, ou seja, assim também, ento Cristo, em Cristo, panti-se, zopoietesontai, ou seja, todos ressuscitarão, porque o verbo está no futuro, claro, né? Versículo 23. Escatos de ento idio tagmati, ou seja, porém, cada um, recastos, cada um, porém, ento idio, porém, na sua própria, tagmati, sua própria ordem, próprio grupo, aparche Cristo, ou seja, primeiro Cristo. Se eu traduzir isso como, por exemplo, um adjetivo predicativo, tá? Então, vamos terminar a nossa leitura, né? Espero que todos tenham acompanhado nossa leitura. E se ficar ruim, pessoal, ficar difícil de vocês ouvirem minha voz, o pastor Sérgio vai, em outro momento a gente faz a mesma coisa, mas com gravações, tá bom? Parei no versículo de número 23. Vamos continuar. Recasto de ento idio tagmati, ou seja, cada um de ento idio, cada um na sua própria idio, própria tagmati, própria ordem. Aparche Cristo, ou seja, Cristo é o primeiro. Se eu traduzir aparche Cristo, no caso do adjetivo atributivo, tá bom? Epeita hoito Cristo ento parousia auto. Epeita, novamente a palavrinha, depois. Hoito Cristo, os de Cristo ente parousia auto, na vinda dele, de parousia auto, na vinda dele. Versículo 24. Eita totelos, então ou fim. De novo, eita. Aparece sempre eita e epeita, tá, gente? Então, eita totelos, então ou depois, o fim. Rotam paradidomin ten basleia, ou seja, quando ele entregar tom basleia do VU, ele entregar o reino a Deus, ou para Deus, Kai Patri, para Deus e Pai, Rotam catargese, ou seja, quando destruir, passam toda arren, todo governo, Kai passa exorcia, toda a autoridade, Kai dynamis, todo poder. Versículo de número 25. Gai gar auton basileien, ou seja, pois ele reina, o deigar auton, pois é necessário, auton basileien, ou seja, pois é necessário ele reinar. Isso aqui, claro, é infinitivo, tá bom? Acri roten pantas do ectrus, ou seja, até que ponha, né? Pantas tu ectrus, todos os inimigos, ripotopodas autu, ou seja, debaixo de seus pés. Escato ectrus, o último inimigo, katargetai rotanatos, ou seja, o último inimigo, katargetai, ou seja, destruído, a morte, ou seja, a morte é o último inimigo destruído. 27. Pantagar ripetaxen, ou seja, pois todos, quando tiverem todos, ripotaxen, submetido, subjugado, ripotus podas autu, sobre os seus pés,
Rotandi epen, quando ele disser, ou ele diz, ou ele disser, rotipanta hipotax tactai, ou seja, que todos estão submetido, ou submetido, né, a ele, delon roti actos, ou seja, é evidente, é necessário, roti actos, que se tire, ou seja, que saia, tu hipotaxon, aquele que subjugou ao tutapanta, subjugou-lhe todas as coisas. 28. Rotandi hipotage, ou seja, quando, porém, hipotage, ele subjugar ao tutapanta todas as coisas, kaitoti autu, também autos, ele, ruios, o filho, hipotaxetai, se submeterá, to hipotaxiti autotapanta, submeterá ao que submeteu-lhe tapanta, todas as coisas. Reina rotheos, ou seja, para que seja rotheos, para que seja Deus, tapanta em passi, para que seja Deus tudo em todos, ou seja, para que Deus seja tudo em todos. Este aqui, até o versículo de número 28, que é a nossa delimitação da perícope. A gente foi do versículo número 1 ao versículo número 28, olhando um contexto mais geral, onde a perícope estabelecida por minha pessoa está dentro do versículo 12 ao versículo de número 28. Se bem que a discussão maior seria dentro do versículo 12 ou versículo de número 20 ao de número 23. Mas aí a gente vai fazer uma explanação bem laboriosa, detalhada em relação à exegese. Em primeiro momento, termino a minha leitura como um exegeta. Nós temos um exemplo como exegeta, como praticantes da palavra de Deus, como acadêmicos, nós devemos agora fazer alguns passos, ou tomar alguns passos, a partir da leitura que temos dos originais e da perícope estabelecida. Neste primeiro momento, pastor Sérgio, lhe dou a palavra para que o senhor também possa fazer a sua exposição primária. A gente vai passo a passo, tá bom? Tá joia, professor. Obrigado. Ainda estou vendo aqui como é que a gente vai resolver o problema do som. Mas vamos lá. Deixa eu colocar o vídeo. Colocar o vídeo novamente. Eu também sigo alguns passos exegéticos. Primeiro, antes de mais nada, boa noite para todo mundo, né? Boa noite para vocês. Boa noite, professor Euler. A gente já conversou antes aí do chat, conversamos bastante aí durante esse dia, para a gente combinar aí como é que nós iríamos fazer. Eu também utilizo uma metodologia exegética, que é aquela que eu tinha proposto para o professor Euler no nosso diálogo ali no YouTube sobre como apresentar uma exegese de um texto. Né? Só um minutinho. O pessoal está entrando algumas pessoas mais aí. O Adolfo, né? O Adolfo não ia ficar fora, de jeito nenhum. E como é que nós entendemos uma exegese? A primeira coisa que a gente entende de uma exegese, na verdade, é a necessidade que o texto tem de ser entendido. O texto a gente não pode entender, pressupor que o texto ele pode ser entendido de uma maneira ligeira, de uma maneira rápida, de uma maneira descompromissada com os pressupostos de uma análise científica, mas também com da análise teológica, da análise espiritual. Ou seja, o texto tem um objetivo. O objetivo de Deus não é simplesmente dar aos acadêmicos instrumentos para brincar, nem instrumentos para a gente luzir e conversar sobre os grandes meandros e profundidades dos textos. Eu, como judeu, eu gosto muito da exegese baseada no Padesa judaico, né? No Padesa, e aí a gente não vai utilizá-la aqui, porque também ela não tem muita necessidade. Ela é, de fato, ao fim e ao cabo, ela é uma sistematização dentro do judaísmo do contexto que nós conhecemos hoje nos passos de uma exegese. O professor Euler vou ler o texto, porque, claro, eu percebo o professor Euler sempre uma pessoa ligada ao texto em si.
E relacionado com esse engenheiro comércio. E fazer fazer a leitura, análise gramatical. Nas conversas que nós temos sempre, quando nós nos conhecemos como egregores, também estava relacionado sempre à preocupação do texto. Eu também amo o texto, eu sou um exegeta, então, o pessoal pensa que eu sou um apologeta. Na verdade, eu não sou, eu não gosto de apologia, não gosto de apologética. Eu defendo a minha fé, como todos nós defendemos a nossa fé. Mas eu prefiro o texto e não tenho preocupações dogmáticas, diferente do que alguns podem pensar. Eu não estou muito preocupado com questões de porque a igreja adventista presta bem. A igreja adventista pensa assim, eu vou defender com unhas e dentes. Isso vocês já devem ter visto em algumas situações. Eu discordo de muitos teólogos da igreja adventista, como no caso do Flávio José, por exemplo, que o Samuel Baqueou, que o Questions on Doctrine fala uma coisa, e eu mantenho e vou manter, porque eu não bebo simplesmente de fontes adventistas. Eu sou um exegeta do texto. Não me considero um estudioso, porque seria me gabar demais. Eu prefiro manter o nível do estudante. Mas vamos lá. Dentro da ideia de que existe uma exegese, que o texto foi colocado para ser entendido, eu compreendo que nós temos algumas ferramentas que estão à nossa disposição para compreender o texto. Eu vou colocar apenas alguns poucos slides que eu coloquei, 3 ou 4 slides só, porque aí nós vamos diretamente para as análises textuais. Eu vou fazer aqui, diferente do que o professor Euler fez, como aceitável, o professor Euler é um gramático, né? Ele gosta do texto, da análise gramatical do texto. Eu vou fazer aqui uma análise menos textual nesse momento e mais relacionada às questões que são as questões dos primeiros passos da exegese. O primeiro passo da exegese é assim, concordando e discordando. Deixa eu colocar aqui a nossa eu não estou conseguindo colocar o slide. Só algumas questões. Deixa eu colocar aqui para a gente compartilhar. Eu não fiz muitos slides, eu sou péssimo em fazer slides, tá? Eu faço eu não consigo. Péssimo. Cadê, gente? Vai compartilhar. Eu acho, professor, que vai ter que tirar o seu compartilhamento. Já tirou, né? O seu compartilhamento? Já. Isso, já tirou. Então, vamos lá. Na exegese de 1523, a primeira coisa que a gente faz, claro, como o professor Euler disse, nós temos que estar uma perícope. E óbvio, nós temos um texto central, que é o que geralmente a gente estuda quando nós estamos fazendo um comentário bíblico. No nosso caso, como nós não estamos fazendo um comentário bíblico, estamos discutindo um aspecto muito pontual de uma interpretação do texto, o nosso texto central é 1 Coríntios 15:23, de forma mais central ainda, as palavras Tagma e Aparquê, né? De uma maneira bem direta. E claro, aí a gente tem o epeita, o eita, que são questões, são palavras que estão associadas, que podem nos ajudar a compreender o texto também. Mas o texto, ele precisa, antes de mais nada, ser considerado como uma estrutura viva dentro do conceito estruturalista do Saussure, e também dentro do próprio contexto de que a palavra de Deus é uma palavra viva. E ele não existe isolado. Perfeita leitura do professor Euler nos traz de ler o capítulo. Sempre precisamos ler o capítulo. Aquilo que é chamado de close reading, que é a metodologia exegética que eu utilizo, ela nos indica que nós temos que ler mais uma vez, ler outra vez, ler mais uma vez, e assim dizem, por exemplo, o Wagner, o manual de metodologia, justamente exegética que o professor Euler citou, também diz o Gordon Fee, o Moisés Silva, e assim todos os grandes teólogos, os exegetas, os hermeneutas, eles dizem que nós precisamos constantemente ler o texto, reler em português, ler em outros idiomas, mas jamais e nunca prescindir da leitura da sua língua original. Se você fazer uma exegese na língua portuguesa, eu costumo sempre dizer nas minhas pregações que você pode ler a Bíblia em português, isso é fantástico, mas é como se você visse um texto, você lendo a Bíblia somente em português, você vê um filme muito bonito, mas em preto e branco. Quando você olha nas suas línguas originais, hebraico, grego, você consegue ver o mesmo filme em cores. Isso é muito importante. Considerando o contexto, nosso contexto primordial, 1 Coríntios 15:23, e algumas questões preliminares, que são as questões básicas de uma exegese. Tá? Primeira coisa é quem escreveu aquele texto, né? Para a demonstração de passos exegéticos. Eu sei que muitos querem mais ver aqui a discussão Tagma sobre a Parquê, etc., mas nós nos propusemos com o professor Euler
a discutir isso, mas demonstrando dentro dos pressupostos de um exegese científico. Dentro de uma exegese científica, nós perguntamos, antes de mais nada, perguntas que podem ser básicas, muito básicas. Quem foi que escreveu? Né? Quem foi? E nesse caso, né, nós estamos discutindo, nós não vamos discutir, mas nesse momento se questiona a autoria. E pode parecer absurdo falar assim, mas vou discutir a autoria de 1 Coríntios, nós sabemos que é de Paulo. Nós sabemos que nós acreditamos na palavra, nós acreditamos que a palavra de Deus, os textos que estão escritos, eles contêm o nome do autor. Entretanto, na academia, não é tão granted assim, não é foi Paulo que escreveu. Existe a escola de Bauer, a escola crítica. Nós não vamos ficar discutindo a questão da escola crítica, mas existem discussões acadêmicas que são importantes do ponto de vista metodológico e que influenciam também a compreensão de determinados aspectos da teologia do texto, da compreensão pessoal, que estão relacionadas a quem escreveu. A gente vai ver isso muito bem relacionado a Apocalipse, a Hebreus, mas também nas cartas paulinas. Vocês sabem que a Bultmann, Bauer e vários outros autores da escola da escola mais crítica, eles não creem que Paulo escreveu todas as epístolas e creem que muitas delas, que apenas 6 ou 7 epístolas são efetivamente paulinas. Então, quem escreveu é uma questão extremamente importante. Dentro da perícope, dentro da própria construção do texto que é aceito como escrito, o texto final, que é chamado teologia da forma final, ou exegese da forma final, desconsiderando as questões de crítica das fontes, crítica das formas não, mas crítica das fontes principalmente, história das tradições, do Gerhard von Rad e do Martin Luther, o que você faz é, dentro desse texto maior, que é o capítulo, você questionar se estruturas menores fazem parte de uma composição ou se elas são, e que foram introduzidas por editor posterior ou pelo próprio autor, ou se elas são originárias do autor. Por exemplo, na questão da chamada perspectiva crítica do cristianismo, existe a ideia do ipsíssima verba Christi. O que é que Cristo disse efetivamente? Né? Quando Papias fala do Logia Christu, ele está falando do Evangelho, ele está falando dos títulos que Mateus teria copiado, da fonte que ele, né? E assim por diante. São as questões para a gente colocar aqui a questão de autoria. No caso específico de 1 Coríntios 15, existem dúvidas, não entre nós, mas existem autores que falam que Paulo não escreveu 1 Coríntios como um todo, ou que Paulo escreveu uma parte, mas isso nós podemos desconsiderar. Considerando a história do texto, a tradição cristã, e considerando também questões de variantes textuais, de estilo, porque o estilo de 1 Coríntios casa muito com o de 2 Coríntios, com Filipenses, com outras cartas, e aí nós podemos eu não vou dizer bater o martelo, porque na academia você nunca bate o martelo de nada, mas você vai considerar como uma probabilidade muito boa, eu diria acima do normal, de que Paulo tenha sido o autor intelectual, talvez não necessariamente o hands-on, ou seja, o escritor efetivamente, talvez com usar manuais, mas de qualquer maneira a autoria é paulina. Quando foi escrito, essa é uma pergunta que precisa ser sempre respondida numa exegese. A exegese ela precisa se preocupar com o contexto histórico, ou seja, quando foi escrito, em que momento foi escrito, em que momento aquilo aconteceu, quais eram as situações políticas, as situações culturais, religiosas, sociais que vivíamos naquele momento. Esse é um aspecto bastante importante. Se você pegar uma produção do Novo Testamento, como Bjorn Kimmel, ou pegar a introdução ou o próprio comentário do George Levy, Gordon Fee, ou qualquer outro comentário exegético ou não exegético do Novo Testamento, ele vai ter uma seção específica falando sobre o contexto pelo qual alguém falou alguma coisa? Danilo? Oi. Se puder fechar o microfone. Obrigado. Então, assim, as questões de contexto histórico. Então, vamos lá. Quais são os contextos históricos? E, assim, eu não vou me delongar muito para a gente não ficar maçante. Mas quais são os contextos históricos, ou o contexto maior e o contexto menor da epístola de 1 Coríntios, né? 1 Coríntios. A primeira coisa que nós temos é que Paulo passou por ali. Antes de mais nada, é dentro do cristianismo. Mas dentro do cristianismo que, diferente do pensamento luterano do século XVI, do século XVI, XVII, que chegou até nós, ele não está se afastando do judaísmo. Não é essa a intenção paulina. A intenção de Paulo, e assim nós temos vários autores como N.T. Wright, Ed Sanders, e
James Dedan, que são autores da nova perspectiva paulina, que nos mostram que o contexto das cartas paulinas é justamente uma tentativa de Paulo de compreender o seu momento e o contexto do Cristo, o evento Cristo, o evento do Mashiach, dentro do contexto histórico e do Sitzenleben, que a gente é uma expressão clássica do alemão, da teologia do Sitzenleben, que nós temos no período formativo do cristianismo. Todas as igrejas que Paulo passa, ele estabelece lugares, ele estabelece comunidades, e ao estabelecer essas comunidades, ele vai ter posteriormente que entrar em contato com elas, porque a comunidade, e hoje nós, aqui, pastores, líderes de comunidade, nós sabemos que quando a gente se afasta por alguma razão X, você sempre tem alguns problemas, líderes que querem tomar o lugar, discussões teológicas, questões de identidade, e é exatamente isso que está acontecendo em Corinto, é exatamente isso que está acontecendo na Acácia, é exatamente isso que está acontecendo em todos os lugares por onde Paulo pregou, onde Pedro pregou, por onde o cristianismo, para onde o cristianismo se expandiu. Nós vamos encontrar a heresia colossense, vamos enfrentar a heresia galaciana, nós vamos enfrentar a heresia dos mestres judaizantes, muito contrário do que as pessoas pensam. É uma heresia de cunho gnóstico que mistura elementos judaicos, e esses elementos precisam ser combatidos pelo autor, por cada um dos apóstolos, e nesse sentido com Paulo também, claro. Paulo tem alguns problemas relacionados à aceitação de Yeshua, de Jesus como Messias, e o que isso significa dentro das comunidades judaicas daquele momento, em cada lugar onde ele está, e também para os gentios. Ou seja, para o judeu, o que é que significa Jesus? O que é que significou Jesus? Ele precisava lidar com uma ideia estereotipada e errada do Messias. Uma ideia de Messias guerreiro, uma ideia de Messias completamente fora da perspectiva salvífica, história de salvação, mas simplesmente como alguém que pediu para libertar do jugo romano. Ele precisava lidar com isso. Por outro lado, você tem os gentios, que também não sabiam exatamente qual era o papel deles dentro da comunidade de fé. Eles entravam, você vai ver isso acontecendo lá no caso de Atos, né, dos diáconos. Você vê que no início da igreja cristã existe uma separação ainda, que é o cristianismo judaico, o cristianismo gentio, e essa separação ainda vai causar problemas na igreja, e Paulo vai enfrentar esses problemas. Até lá na frente, nós vemos na Epístola de Gálatas, Paulo discutindo com Pedro e assim por diante. Nesse contexto histórico, Paulo tem que se dever para a história, para a sua comunidade, para as suas comunidades. Além disso, nós estamos falando de período formativo. E ao falarmos do período formativo da igreja cristã, nós vamos entender que havia questões de identidade teológica. Nós temos já falado de uma que é assim: eu sou judeu, eu sou cristão. Eu preciso ser judeu para poder me contar quando chegar aqui. Eu preciso seguir tudo que o judaísmo prega. Eu estou falando aqui de leis da Bíblia hebraica, estou falando de tradições dogmáticas que estão relacionadas com as interpretações rabínicas, etc. Esse questionamento na mente do gentil, do cristão gentil, ele é problemático. Ele é problemático, nós vamos conseguir Jerusalém tratando a esse respeito. Então, nós vamos encontrar Paulo discutindo com eles, e aí nós temos a questão específica do contexto que nós chegamos aqui, que é a questão da ressurreição. Acostumados que eles estavam com cultos de mistério, com racionalismos epicureus e coisas diferentes, e filosofias dos coríntios, eles achavam muito difícil crer na ressurreição. Claro, Paulo não estava em Corinto, estava em Atenas, quando ele prega, ele diz, quando começa a falar de ressurreição, ele se estressa, mas nós vamos entender que dentro do contexto grego, a ideia de ressurreição era muito complicada, porque existiam aqueles que eram materialistas, não tem nada, e existia o conceito de metempsicose, que era retorno de almas, etc. Né? E para eles, a ideia de que o próprio corpo retornava, de que havia a continuidade da vida, uma vez que a pessoa ressuscitava, isso era muito estranho, efetivamente, para alguns gregos. E eles começam a questionar, e aí nós vamos encontrar aí o embrião do amilenialismo, né, daquela ideia do idealismo, a ideia de que, na verdade, nós temos essa vida e o cristianismo, o milênio, a salvação, elas têm a ver com transformações sociais e aquilo que nós fazemos aqui. Tá? Então, nós já encontramos um pouco disso lá. E aí Paulo vai discutir de uma maneira muito clara essa questão. Então, aqui nós já respondemos uma pergunta, que é quando ele escreveu. E quando é que ele escreve? Ele escreve nesse contexto ali. Aí existem discussões homéricas, se ele escreve por volta do ano 60,
do ano 40, do ano 50, e existem autores que cada um deles vai defender a sua posição. Para quem ele escreve para as pessoas da comunidade de Corinto, cristãos, que tinham diante de si o grande problema que eu acabei de escrever, de definir a sua própria identidade no momento ao que também defender a sua fé. E Paulo lhes dá argumentos para isso através de uma análise, de uma argumentação retoricamente muito bonita, de uma análise de um texto retórico muito bonito. Há um professor do Colégio Adventista de lá do Nordeste que escreveu um texto falando de retórica em Paulo, falando sobre a retórica paulina. Paulo ele faz um fenômeno que o Simon Kistemaker chama de fenômeno de zigue-zague. Então ele começa com um texto, ele fala de um assunto, ele retoma, ele dá oportunidade para outra pessoa falar no lugar dele. Em outras palavras, ele diz para a pessoa, você diz isso, por exemplo, um texto muito interessante, Romanos 14, ele fala, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Se fosse tudo de Paulo, mas muitos autores hoje dizem que, na verdade, tudo me é permitido. É a argumentação que Paulo vai responder. Paulo está dizendo, tudo me é permitido, você diz, mas nem tudo me convém, digo eu. Então ele tem essa característica retórica. Em 1 Coríntios ele está respondendo especificamente a esse contexto, dizendo para aqueles que estavam definindo se criam na ressurreição, estavam definindo se eles criam que Cristo podia haver se ressuscitado, estava definindo a sua questão da esperança, estava definindo a sua questão de firmeza na fé. Ele estava dizendo que eles deveriam continuar crendo. Porque ele escreveu que havia a necessidade de prover bases para a fé de crer no Cristo, a fé de Cristo, a fé na ressurreição, a esperança na ressurreição. E aqui entra naquilo que o professor Euler gosta, que é como ele escreveu, e era o contexto literário, a definição de perícope, como ele escreveu, quais dispositivos literários ele escreveu, qual a gramática que ele escreveu, que tipo de grego ou de hebraico ele escreveu, no caso aqui do Novo Testamento, que vai ser grego. Que tipo de dispositivos ele escreveu? Ele escreveu como prosa, ele escreveu como poesia, escreveu como epístola, ele escreveu como texto apocalíptico, escreveu como sendo uma prosa, um discurso prosaico poeticizado que existia no contexto antigo. Ele escreveu utilizando versos hexâmeros gregos. Ele escreveu de que maneira? E aí o contexto literário. De que dispositivos ele utiliza? Ele faz empréstimos literários, ele tem dependência literária de determinado dele mesmo em algum outro lugar, ou de outros autores, ou de formas de expressar. E aqui quando nós fazemos uma análise dentro da nova perspectiva paulina, e fazemos a comparação que Paulo escreve em Coríntios com os dispositivos que ele utiliza da Bíblia hebraica e também da tradição judaica, nós vamos perceber que Paulo fala com um rabino. Ele fala aqui com maneiras praticamente rabínicas, e ele utiliza muitos dispositivos que são parabólicos, que estão relacionados com as formas de falar do texto dos rabinos daquela época, tá bom? Então nós estamos terminando aqui rapidamente, só para definir o perícope. Eu tenho uma visão de perícope um pouco diferente da que o professor Euler apresentou, no capítulo 12, o verso 12 até o 28, certo, professor? Certo. Eu entendo que, na verdade, a perícope específica, e no qual o 1 Coríntios 15, 23 está ligado, ela começa no verso 20. Isso não desassocia do verso 12, porque, na verdade, nós temos um contexto maior. São várias estruturas ali dentro, mas especificamente, na minha visão, nós não conseguimos definir gramaticalmente como se fosse uma perícope, mas nós definimos por mudança de ritmo, por dispositivos algumas vezes gramaticais também, mas não somente puramente gramaticais, mas mudanças de tonalidade, mudanças de formato, mudanças de ênfase, até chegar a essa definição, que na minha vida, 1 Coríntios 15, 23, está inserido no período que vai do verso 20 até o verso 28. Nós temos menos de um minuto, não vai estourar aqui, e a gente pode retornar. Depois que, faltou um minuto ali já, aí nós já podemos retornar para fazer. Pessoal, vamos colocar todo mundo aí. Carlos Eduardo, Marcos, Marcos também. Tá bom. Eu só vou continuar fazendo agora só uma última. Deixa eu ver se já está transmitindo lá de volta. Aí, está transmitindo de volta lá. Nós daqui a pouco nós vamos entrar, pessoal, nas questões textuais que a gente
efetivamente, tá? E aí, nas questões textuais, nós temos uma... Eu vou ler apenas aqui do verso 20, que está escrito lá no texto grego, que está no texto a partir do verso 20, para até o verso 28, né? Eu precisaria ler, na verdade, porque o professor Euler já leu. Né? Já leu, e senão vai ficar repetitivo, mas a gente tem sempre algumas pessoas que querem que leia, não tem problema, eu leio, não tem problema. E, além disso, algumas pessoas, eu sei que alguns gostariam que tivesse o quadro aqui atrás, mas eu não gosto. Não tem, eu gosto de conversar e aí a gente vai dissecando conforme for possível. Só um minutinho. Eu considero então que a partir do verso 20 nós temos a definição da perícope, a perícope que começa ali com o adversativo. Na verdade, nós vamos ter o Nide Christos egigertai eknekron apanarcheton que foi menor. Επέδεγαρ τι άνθρωπο θανάτος, καί τι άνθρωπο ανάστασης νεκρό. Φως περγάρεν το αδάν πάντες από την σκούση, τος καί εν το Χριστό πάντες σοποιέτες όνταί. Έκαστος δε εν το ίδιο ταγμάτι, απαναχή Χριστός. Επέιτα οοι του Χριστού εν το ενήντε παρουσία αутού. Έιτα τότε, όταν παραδίδω ten βασιλέαν των Θεών καί Πάτρι, όταν καταργήσε αρχήν κατεβάσαν εξουσίαν ατινάνη. Δείγα τον βασιλέοι αρχή δε αντάς του εχθρούς υπό τους πόδας αυτού. Εχθρός καταργέηται ο θάνατος. Πανταγάρ πετάξαν υπό του πόδας αυτού. Όταν λέει ότι πάντα υποτετάκται, τελών ότι εκτός του υποτάξαντος αυτο δε πάντα, αυτο τα πάντα. Όταν δε υποταγεί αυτο τα πάντα, τότε αυτός ο ίδιος υποταγέσεται εκτός υποτάξαντι αυτο τα πάντα, que na fé Deus da banda é assim. Por que eu entendo que o verso 20 começa a perícope? Porque Paulo vem comentando até o verso 19 a respeito da realidade da ressurreição, e agora ele passa a falar não apenas da realidade da ressurreição, mas ele fala da garantia da ressurreição, do efeito da ressurreição de Cristo, né? Do efeito da ressurreição de Cristo sobre cada um de nós. Então ele diz, mas agora, ini de Christos, né? Cristo levantou-se feito primícias dos que dormem, né? E é por isso que aqui ele não muda o argumento. Quando ele inicia em ideia, ele diz que, ao contrário do que estava falando, que o professor ele colocou na sua diagramação, ao contrário do que está afirmando até o verso 19, anteriormente, há uma ressurreição, e não apenas a ressurreição, mas a ressurreição ela também garante a ressurreição daqueles que estão em Cristo. E aqui nós vamos ter aquilo que eu entendo que é a diferenciação entre aqueles que serão ressuscitados e aqueles que não serão ressuscitados, que é expresso por ento Adão e ento Christo, aquilo que eu considero como sendo um dativo de esfera, segundo aqui o Wallace, segundo Robertson, segundo Giles e vários outros autores, o dativo de esfera que cria dois reinos diferentes, duas esferas de ação diferentes. A gente vai entrar nisso mais adiante, né, professora? Então seria por isso que a definição da perícope, eu entendo que aqui nós temos um marcador no verso 20 que nos mostra não uma mudança do assunto, mas uma nova ênfase no assunto, que é o capítulo 15, o assunto é sempre a ressurreição, e várias fases, várias questões relacionadas a essa ressurreição. Professor Euler, todo teu. Amém, pastor? Amém, pastor? Obrigado pelas suas exposições aí.
Deixa eu só ajeitar aqui. Perfeito. Tá? O senhor começou trabalhando a autoria, né? O autor, a data daquele escrito, né? O qual começo pelo texto, né? Observou que eu tenho uma forma muito diferenciada um pouco para começar a fazer exegese, e o livro texto, muitas vezes eu estou usando, como eu falei, né? O manual de metodologia, qual o pastor Sérgio Monteiro tem também, e dentro da academia nós temos divergência em relação a como é que devemos começar o trabalho exegético. Mas é claro, em primeira instância se coleta materiais para que vamos fazer um trabalho mais específico. Eu começo estabelecendo o texto, né? Vou escrever aqui rapidamente, eu estabeleço o texto. Depois de estabelecermos o texto, ou seja, o texto e a escolha desse texto, claro que no texto nós temos uma escolha, tem uma escolha preferencial e tudo mais, claro que a nossa delimitação, ela é mais... Só pedir para o Carlos, por favor, fechar o microfone dele, por favor. Carlos, meu querido, fecha o microfone, por favor, meu querido, tá bom? Isso, obrigado aí, tá? Muito bem. Então, o que nós temos, pastor? Então, eu começo pelo texto, claro, justificando como é que eu faço, né? O manual de metodologia também, e outros manuais também, temos divergência. Começo pelo texto, começo pelo texto, faço uma leitura em grego, tá bom? Leitura em grego, claro que seria uma leitura e uma tradução. Dentro da leitura, a tradução seria literal. Depois da tradução literal, a gente vai trabalhar, claro, com aquilo que chamamos de crítica textual, né? Crítica textual, que eu sigo esse espaço, eu sigo essa metodologia. Depois que fizermos todo esse trabalho, aí vamos mais um passo em relação ao próprio texto escolhido, para depois delimitarmos, ou pelo menos trabalhar aqui em autor e tudo mais e tal. Então, eu sigo uma metodologia mais invertida ou inversa, né? Lembrando que, tanto o pastor Sérgio quanto eu, nós chegamos em um consenso. A gente não chegamos a um consenso em relação à própria perícope, tá bom? A própria perícope. Agora eu vou mostrar para vocês algumas questões interessantes aí, do slide que eu fiz, tá bom, pessoal? Estou mostrando algumas questões interessantes. Voltando aqui. Escolha do texto bíblico. 1 Coríntios 12, 23, na verdade, eu vou só fazer uma correção aqui, do 12 ao 28, tá bom? Tá? Aqui está o texto grego que foi apresentado por minha pessoa, de azul, e a última parte em negrito é a delimitação da minha perícope, que está claro numa seção maior. Depois disso, nós temos uma tradução praticamente literal, essa é a tradução, praticamente quase palavra por palavra, e o que eu fiz? Só justificando. Primeiro, eu trabalhei numa tradução literal, a qual eu demonstrei ao vivo para vocês, né? Então, basicamente, a leitura seria dessa forma aí. Depois, vamos trabalhar para a diagramação do texto, né? Isso aqui é a diagramação do próprio texto, que encontra, e eu já apresentei isso para vocês, e vou agora justificar esse quesito, tá bom? Então, o que ocorre? Dentro da perícope estabelecida, porque eu trabalho com perícope, tá? Por quê? Rapidamente aqui, para vocês, justificando a minha perícope. Porque a perícope, por minha pessoa, foi desde o versículo de número 12. Versículo 12. É justamente porque nos evangelhos tem mais indícios, vestígios de contexto, de mudança de linguagem abruptamente, de mudança de cenário, de mudança de estilo, de mudança dentro do contexto locativo. Então, se observa claramente
que não precisamos linguisticamente, praticamente do grego, para estabelecer uma perícope nos evangelhos. E perícope é aquilo que corta ao lado. E a perícope ela tem um enredo, ela tem um começo, um desenvolvimento e um final desta perícope. Então, nos evangelhos, é muito simples, né? Quando chegamos nas cartas paulinas, né? Muito simples na minha visão. Quando chegamos nas cartas paulinas, nós praticamente não percebemos a mudança de cenário. Não percebemos a mudança de um estilo abruptamente. Não percebemos uma mudança locativa, cultural. Então, essas características que nos dão, pelo menos uma simplória base para estabelecermos a perícope, nas epístolas, nós praticamente é quase pequeno essas informações. Portanto, o versículo de número 12, trabalhando com vocês aqui, o versículo de número 12, ele é antecedido, claro, pelo versículo de número 11, e o versículo de número 11 mostra gramaticalmente, através de sua conjunção transicional ou uma conjunção inferencial. Por exemplo, nós temos aqui o seguinte: eite claro, versículo 11, mostrando o final de sua perícope. Eite ego eite keinoi. O que ocorre? Portanto, aqui, indica portanto. Esse portanto, se nós utilizarmos, por exemplo, os materiais linguísticos, é uma conjunção, conclusiva, inferencial, tá? Dentro das conjunções, nós temos, por exemplo, as conjunções paratáticas. Na paratática, eu tenho as sensivas, aditivas, adversativas, correlativas. Nós temos também conjunções emparelhadas, conjunções enfáticas, conjunções explicativas e conjunções inferenciais e transicionais. Concernente a uma conjunção inferencial, indica um término de sua sessão, um término de sua prédica. Como o pastor Sérgio falou, não é abruptamente um texto ou pelo menos uma mensagem que vai ser diferenciada, mas pela conjunção estabelecida do texto, se faz necessário observar essa conjunção para poder olhar a perícope estabelecida. Por isso que a minha divergência em relação ao pastor Sérgio é porque o versículo, por mais que no versículo de número 20, nós temos também a estrutura mostrando, portanto, assim, a ideia do texto ainda permanece. Claro que existem subdivisões menores, mas eu marquei o versículo 12 justamente por causa deste quesito. E quando observamos outros manuais, outro texto grego, nós não vemos uma perícope sendo delimitada pelos acadêmicos no versículo de número 20 ao versículo de número 23 ou algo do tipo, né? Então, pessoal, nós não vemos essa mudança de gramaticalmente falando. Eu tenho uma divergência um pouco em relação à perícope estabelecida pelo professor e pastor Sérgio Monteiro. Então, seria, portanto, uma conjunção conclusiva, mostrando uma conclusão à parte daquele assunto, e agora ele vai mudar o seu estilo, mostrando uma outra ideia. Quero mostrar para vocês aqui a ideia apresentada por ele. Dentro desse pressuposto, nós temos praticamente isso aqui, tá? Do 12 ao 19, nós temos praticamente o meio do assunto. O assunto começa no versículo de número 1. Do 20 ao 28, nós temos o término do assunto e começa no capítulo 15, versículo número 1 em diante. Tá bom? Então, dentro desse quesito, o apóstolo Paulo, ele trabalha praticamente com a 1 Coríntios 15, do 1 ao 28, ele trabalha com a primeira impressão, seria praticamente um testemunho, ele trabalha com o seu desenvolvimento
do versículo 12 ao versículo de número 19, e a sua conclusão, que seria o versículo 20 ao versículo 28, mostrando assim um clímax em relação à sua mensagem para a igreja de Corinto. Tá? Então ele trabalha em 3 momentos a ressurreição de Cristo, é claro, ele vai retomar posteriormente e vai até os últimos versículos que temos no texto. Então, basicamente, justificando a minha perícope em relação à perícope do professor e pastor Sérgio Monteiro. Tá? Depois que estabelecemos esta perícope, nós devemos olhar também aquilo que chamamos de crítica textual. Tá? Olhando a forma da crítica textual também, voltando para vocês, agora que eu estabeleci aqui, diagramação, nós temos aí, depois a gente vai entrar nisso aqui. O que é crítica textual? Se for necessário, nós conhecemos um pouquinho de crítica textual. Tá? A crítica textual do Novo Testamento é o estudo dos textos bíblicos que aparecem nos manuscritos antigos, com o objetivo de recuperar uma forma de texto que se aproxime o máximo possível do texto exato dos escritos originais, chamado de autógrafos. Assim como estes se apresentavam antes de cópias, introduzem alterações e a cometerem erros durante o processo de cópia. Na verdade, esse trecho é tirado de Roger Monson, nas suas variantes textuais do Novo Testamento, onde ele classifica mais de 100 variantes textuais. Depois, estabelecendo isso, nós temos aí o Códice Vaticano M03, onde todo perito, todo o exegeta, todo especialista, ele se atenta academicamente ao texto, e ele, sem pressupostos, por exemplo, dogmáticos, de sua igreja, sua denominação, ou até mesmo de sua convenção, ele vai para o texto e faz um trabalho praticamente importante em relação ao estabelecimento do texto original. Esse é o Códice Vaticano, considerado um dos melhores códices mais antigos. Códice Sinaítico, nós sabemos aí, nós temos 1, 2, 3, 4 colunas do códice. A escrita é contínua, tá? Nós sabemos o quê? No período Koiné, a escrita não era minúscula, a escrita é maiúscula, chamada de cursiva, né? De uncial, perdão, chamada de uncial, e essa uncial era linear, contínua, sem separação, entre preposições, artigos, substantivos, verbos e tudo que envolve a gramática, poderia facilmente enganar qualquer pessoa que não conhecesse, pelo menos, de regras gramaticais. Então, muito importante nós sabermos de regras gramaticais para que a crítica textual, de forma sincera, de forma coesa, de forma pronta, assim estabelecemos o texto original. Ok? O que ocorre? Como a minha perícope é do capítulo 15, versículo 12 em diante, nós temos o que aqui, irmãos? Nós temos praticamente esse estabelecimento, tá bom? E dentro desse estabelecimento, o que nós temos? Nós temos Códice Sinaítico, Códice Beza, nós temos também o Códice Alexandrino, tá? Que são um dos maiores códices que existe, e vocês podem ver, vocês se conhecem de crítica textual, podem ver perfeitamente, que a avaliação de uma variante textual se observa a partir de uma comparabilidade dos manuscritos. Se não compararmos os manuscritos, não temos como fazer um julgamento, ou pelo menos catalogar variantes textuais. Então, o que ocorre? Nós temos, na primeira fila, nós temos aí a Westcott Hot, nós temos a UBS, né? Nós temos também a UBS 4ª edição, o Códice Vaticano, Códice Alexandrino, dentro desse primeiro momento, mostrando que a melhor escolha do texto, ou seja, o texto propriamente dito, considerado como inspirado, nós temos essa primeira coluna, ou primeira coluna, né? Essa primeira parte linear, indicando que
aí se considera praticamente um texto estabelecido. Para o primeiro momento fica um pouco difícil, né? Mas aqui o que nós temos? Nós temos aqui, ó, Ei de Christos, Kerusetai Choti, Enekron. Aqui nós temos Egegetai, pós Legosim. Enhomentinis Choti Anastasi Nekron Okestin. Isso aqui é uma leitura que eles consideram como uma leitura mais próxima do original. O Scrivener, o que nós temos no Scrivener? Nós temos Ei de Christos Kerusetai Choti. Ou seja, praticamente, nós não temos aqui, no primeiro momento da fala, Christos Kerusetai Choti Eknekron Egergetai Pus Legonsin Tines Enhomin. O que nós temos aqui? No primeiro momento, nós não temos nenhuma diferença. Tá? Mas a partir do Legosin Tines dizendo, né, como dizem, ou dizendo, pós-legosim, aqui eu não sei se vocês estão vendo o cursor do mouse. Estão vendo o cursor do mouse aqui, irmãos? Tá dando para ver o cursor do mouse? Me dá um feedback, por favor, aí, que eu não sei nem se vocês estão me ouvindo. Tá. Estão vendo? Então, esse cursor do mouse aqui já mostra perfeitamente que aqui começou uma variante textual entre a parte linear de cima e entre a parte linear de baixo. Tá? A parte linear de cima não registra tines, ok? Anteriormente à preposição do dativo en, ok? En, homin, tines, depois do pronome pessoal de segunda pessoa. Aqui está no caso dativo, tá, irmão? Aqui, cadê meu caso dativo? Plural, tá bom? Então, nós temos aqui uma mudança de lugar, que não vai praticamente, sintaticamente, não vai afetar a nossa tradução. Depois nós temos Choti, perfeito, Choti, Anastasis Nekron Ukistin. Aqui em cima nós temos Choti, Anastasis Nekron Ukistin, perfeito, tá? Segunda coluna. Na terceira coluna, Ei de Christos, Kerusetai. Observe que aqui ela não tem sinais diacríticos, mas não tem problema. Com textos mais antigos não existia sinais diacríticos. Os sinais diacríticos foram introduzidos a partir do segundo século. Alguns chegam a dizer, os especialistas, a partir do quarto século, mais ou menos. Então, nós temos Kerusetai. Aqui, na terceira parte linear, Choti, nós não temos a conjunção Choti, uma conjunção subordinativa. Aqui pode introduzir uma oração relativa ou uma oração substantiva. Nós não temos aqui. Nós temos já Ek, Nekron, Choti, já vem para o segundo, depois de Nekron, estabelecendo que a partir de Ergetai pos Legosin Tines é a segunda oração. Tá bom, irmãos? Ei de Cristo Kerusetai, ou seja, porém Cristo, porém pregamos. Na verdade, o que ocorre aqui? Quando você tem aqui, irmão, Christos, nós temos aqui uma mudança, né? Uma mudança drástica entre o sujeito. Isso aqui é o sujeito da oração de Nekron. Na verdade, era para ser Nekron aqui, né? Nekron. Mas trabalhando aqui, Choti, Egregetai Pot, Legosin Tines. Esta oração aqui é praticamente, está introduzida o substantivo Christos, que é o sujeito desta oração. Quando a gente chama esse prolepse é um recurso linguístico que o autor, ao escrever aqui o sujeito da frase, ele coloca o sujeito da frase quase no início para dar ênfase dentro da prolepse. Então, a gente não pode traduzir assim. Se, porém, Cristo prega, fica muito errado isso aqui, porque o sujeito Christos pertence à segunda oração. E a primeira oração fica assim, porém, se prega, aí vem aqui, eknekron, se prega, eknekron, dos mortos, se prega dos mortos. Sintaticamente, o que nós temos aqui? Choti não pode ficar depois de Nekron, porque ficaria assim, se prega, porém se prega dos mortos. Se prega dos mortos o quê? Então ficaria sem sentido a frase. A mais correta está aqui em cima, tá bom?
aqui em cima. Nós temos aqui, ó, Eiri Christos Kerisetai Hoti, ou seja, Cristo faz uma parte da segunda oração, então, porém se prega que Cristo ek necron, ou seja, que Cristo dentre os mortos egergetai. Entende? Isso aqui é a oração. Agora, o códice G aqui não trabalha sintaticamente, portanto, na minha opinião, está praticamente errado sintaticamente se nós trabalharmos linearmente. Eu teria que tirar essa conjunção daqui, colocar praticamente antes de ek, e ela introduziria uma oração ou relativa ou substantiva. Tá? Se for substantivo, poderia colocar uma oração objetiva direta, tá? Apositiva, e todos os 5 casos que nós temos aí. Okay? Então, basicamente, o primeiro momento de um exegeta é ver as variantes de um texto e olhar o aparato crítico para vermos qual foi o julgamento, que no caso aqui em cima já estão os julgamentos, né? Já estão estabelecidos os julgamentos. Até aqui todos estão me entendendo, irmãos? Eu estou sendo muito técnico. Tá bom. Tá bom, né? Perfeito, vamos lá. Perfeito. Então, eknekon roti, desconsiderei isso aqui. Egergetai. Colocar o microfone mudo, por favor. Isso, obrigado pessoal. Egergetai pos legosin. Aí, como dizem, tines en rumin, algum de vós. Aqui nós temos perfeitamente. De novo, aqui nós não temos o pronome, aqui o tines, né? Tines, trabalhando posteriormente a rumin, mas o pronome tines trabalhando anteriormente a en. Tá? Basicamente aí, não mudaria uma sentença se nós julgarmos aí pela sintaxe dessa palavrinha tines, ok? O que nós temos depois? Nós temos roti, que é a conjunção, anastasis necron ukestin, está correto. Depois teríamos o que, irmãos? Deixa eu só mudar isso aqui para cima, aqui, botar para cá para cima, tá bom. No códice sinaítico, né? Códice sinaítico, nós temos Eiri Christo, o que Cristo Kiriseti Roti, ou seja, o Roti ek necron, perfeito, igual aos outros, a parte de cima. Roti ek necron, ergegetai pos legosin en homin tienes Roti anathesir necron ukestin, perfeito. E o códice D, nós temos Eiri de Cristo Kiriseti, nós não temos Kerisetai, na verdade, né? Nós temos uma mudança de Keriseti, tanto no códice alexandrino quanto no códice T. Keriseti, nós não temos Kerisetai, tá? Tá bom? Nós temos Omai e Etai, Omteshontai, dentro da construção de Kerisetai. Botando Keriseti, mudando praticamente a sua ideia. Aí nós temos eknekron, roti egergetai. Nós temos mais 10 minutos, tá, irmãos? Pos legosin tines rumin, roti nassin, necron ukestin. Basicamente aí nós não temos muita dificuldade relacionado a uma variante significativa, tá? Uma variante significativa, nós não temos. Poderíamos olhar o aparato crítico, o que ele diz, mas dê uma olhada na UBS, o aparato crítico não diz nada nesse quesito. Podemos olhar, claro, o aparato crítico deste aula de 27ª e 28ª edição. Depois disso, nós temos o quê? Aqui nós temos o 12, né? Aqui nós temos o 13. O 13, mais tranquilamente, como nós sabemos, o que nós temos aqui? No 13 nós temos os materiais, os COTs, e o julgamento em 3 linhas. 1, 2, 3. Tá? A primeira parte é considerada como uma parte mais correta, né? Até mesmo o Robson Pierpont, nesta aula de 27ª e 28ª edição, o Etcot Hot e os CODs. Eiri Anastasinekon Ukestin, ou seja, porém se ressurreição, necron uk, ressurreição dos mortos, estin, há ou não há, ukestin, não há, o de Cristo egegetai. Cristo também, Cristo ressuscitou. Na verdade aqui, ó, quando nós temos uk na primeira linha,
que é um recurso de omissão na primeira linha, gramaticalmente não é necessário colocar o uk na segunda, porque ficaria praticamente redundante. Então, praticamente nós leríamos assim. Eu iria nesta si, ou seja, porém, se ressurreição dos mortos, necro uk estin, não há, também Cristo não ressuscitou, tá bom? Coloca uk da mesma forma, beleza? O código CG nós temos aí o ean, tá? Ean é utilizado mais para um subjuntivo, tá? Se é usado mais para um subjuntivo. Nesse caso, nós não temos um subjuntivo aqui. Nós temos aqui o verbo estin, tá bom? Que vem de eimi, aqui na terceira pessoa do singular, do presente indicativo voz ativa. Então, não combina preposição, a conjunção subordinativa, que introduz uma oração adverbial condicional de primeira, segunda, ou melhor, de segunda, terceira, quarta ou quinta, tá bom? Classificação relacionada a isso. Aí nós temos o Cristo perfeitamente. Depois nós temos o código D. E iria nascer com o que estem rode e termina aqui. Rode, ude. Estem ude. Então, basicamente, vocês vão perceber que Cristo egregetai na última parte ela não é evidenciada. Então, basicamente, nós leríamos o que no código D? Porém, se ressurreição dos mortos não há, também o que, né, gente? Também o que. 14 é mais cheio e demoraríamos mais um pouco. Mas na primeira coluna é aquilo que nós temos. Porém, se Cristo não egregetai, ressuscitou, que não, vã, inútil, também, portanto também, toquerigma, a pregação, remon, nossa, kene, claro, kenon e kenon, aqui praticamente é neutro, kene aqui praticamente é feminino, tá bom? Olha a terminação. Opa, deixa eu botar de novo, terminação. Van também, repistes remon, van também a nossa fé. Escreve em Hofpierponte a leitura lá praticamente assim. Porém, se Cristo, uk egegetai, não ressuscitou, van, portanto, nós vamos ter uma conjunção kai. Conjunção kai aqui praticamente tem uma dúvida sobre ela, tá? Ela está inserida sobre colchete e praticamente não traz Hofpierponte, tá? E Scriven. Então, mesmo assim, não precisaria de uma conjunção kai nesse local, tá, gente? Então, praticamente, uma correta tradução, ou um correto texto seria do Hofpierponte, que é o texto majoritário aí, tá bom? E dos outros códigos que traz. Tukhrikma remon, ou seja, a pregação nossa, a nossa pregação. Van, porém, também é a nossa fé. Piesis remon. Letcott Rod, código B. Porém, se Cristo não ressuscitou egregetai, quem não ora vão, portanto, a querigma, pregação nossa, ou seja, a nossa pregação é vã. Vã também a piste remon. Para aqueles que não sabem um pouco de grego, nós temos o adjetivo atributivo e o predicativo. Não sei quantos minutos falta para mim aqui. 13 minutos e 18 eu tenho aqui. Perfeito. O que nós temos nesse outro código aqui? De, ou seja, porém, se Christos uk egeretai. Ken ora kaito kerigman remon kainen. Kai repiste remon. Uma demonstração desta que eu estou dando para vocês é justamente como, rapidamente aqui, deixa eu só falar com vocês. Uma demonstração dessa, quando nós trabalhamos com crítica textual, aí está o Adolfo, né, um grande abraço ao Adolfo, que é um grande amigo também, se faz necessário. Todo exegeta, ele se faz necessário fazer pelo menos um curso de crítica textual para poder fazer uma leitura e como começa o julgamento e uma outra coisa. A escolha do texto estabelecido. Em primeiro momento, sem levar em consideração a qualquer pistis, a qualquer fé das pessoas, nós precisamos academicamente ir para o texto. Tá? Crítica textual, em primeira instância,
ela não trabalha com a inspiração, revelação e iluminação bíblica. Ela não trabalha com esses quesitos. A visão, o olhar sobre o texto é um olhar praticamente neutro, se bem que alguns e muitos, né? Nem alguns, muitos, acreditam que uma ideia neutra não provém de ninguém. Ou seja, os seus pressupostos, a sua religiosidade está intrínseca no texto. Ok? Então, precisamos trabalhar num conceito cada vez mais neutro, porque se não formos neutro no texto, a sua ideia teológica ela vai estar impregnada. Portanto, quando a gente fala de crítica textual, nós examinamos os manuscritos. Até onde nós podemos examinar. E ou concordamos com o aparato crítico, ou discordamos e colocamos os nossos apontamentos. Tá? Apontamentos. E nisso, todo exegeta deve fazer. As pessoas brincam e dizer que é exegese. Por isso que eu falo para você, exegese se faz no texto original. Exegese se faz, acho que todo mundo aqui na sala concorda. Exegese se utiliza o texto original, como o pastor Sérgio acabou de falar. Então está corroborando aquilo que enfaticamente estou falando. Ok, irmãos? Então, as linhas expressivas são dessa forma, para que você tenha, pelo menos, entendido aquilo que eu estou falando. Basicamente, vocês devem fazer um curso de crítica textual. Então, uma demonstração pequena somente, analisando alguma coisa aqui, sabendo fazer a oração, sabendo qual é uma oração reduzida de infinitivo, sabendo que é um acusativo mais infinitivo, nós temos sujeito acusativo no infinitivo. E qual é a ideia do autor relacionada a isso? Esperar o pastor Sérgio Monteiro entrar, que ele está sem, ele não recebeu minha mensagem. Eu nem sei se ele estava, acho que ele estava aí, será? Eu falei para o senhor que se nós delimitarmos, se nós trabalharmos, acho que caiu a internet do pastor Sérgio, de novo. Ah, tá, voltou. Se nós trabalharmos passo a passo mesmo, como se faz uma exegese e tudo mais e tal, o tempo não nos é favorável. Entende? Então, se precisa de várias, né? Vai ter que continuar. De várias lives, acho que é live, né? Para a gente estar demonstrando passo a passo da exegese mesmo. Porque um tempo que não é favorável, e olha que nós começamos às 8 horas, né? E 20 horas. Eu acho que a gente vai ter que continuar depois, mais para continuar o restante. Tá bom. Só tenho também meia hora para mim, até menos de meia hora já. Por isso que a minha proposta seria logo para análise de conteúdo, só que não seria uma exegese dentro desse nível, né? Seria uma exegese dentro das regras gramaticais, da sintaxe da língua grega, e a gente tinha umas 3 horas, que não daria para discutir tudo, claro, mas a gente discutiria alguma coisa. Por isso foi a minha proposta, né? Não, mas eu acho que fica legal assim nesse formato, porque mesmo que a gente faça mais uma, duas, não tem problema. Porque a gente se saltar, ficar só na gramática, na exegese histórica, ou só na análise gramatical, fica manco, né? Mas eu acho que tá indo legal. Eu acho que a gente, mesmo que a gente não consiga terminar tudo hoje, a gente pode fazer amanhã. Você tem aula, né? Sim, eu tenho já. Amanhã eu não tenho aula, mas eu tenho outras coisas que eu faço também. Praticamente que amanhã eu dou atenção aos meus alunos também. Aí fica terça, quarta, quinta, sexta, sábado já faço outras coisas. Eu tenho muita tarefada também, né? Não estou nem gravando vídeos. Mas a gente pode, de qualquer forma, a gente pode fazer na outra segunda também. Pode ser. Não tem problema. Para a gente fechar essa parte da crítica textual, então, eu acompanhei sua exposição sobre crítica textual e eu queria só acrescentar alguns aspectos da crítica textual e da importância dela para a exegese. Tá? Porque o grande problema relacionado à necessidade, na verdade, eu precisava colocar aqui, Lucas, né? Deixa eu só pegar seu link que você mandou aqui, mandar para o povo. Peraí. Mandar para quem?
completa, complementa e deixa em stand-by na crítica textual e a gente vai continuando. Vamos lá, aí o pessoal vai entrando aí. Então, assim, a questão da crítica textual ela é extremamente importante na determinação do texto, eu concordo plenamente, 100%. O que acontece, basicamente, o que nós temos no Novo Testamento, nós temos uma infinidade de manuscritos. E, em decorrência disso, nós vamos ter divergências entre elas também, assim que o professor Euler mostrou aí, do capítulo 14, versos 12. Então, nós temos famílias diferentes e que essas famílias demonstram tradições textuais diferentes. O que na verdade ficou faltando, na minha visão, do que o professor Euler apresentou, talvez se você apresentar diferente, e por causa dessas quedas a gente não consegue, é assim, um dos aspectos mais importantes ao gente analisar a questão da crítica textual, ela tem que ver com não apenas determinar as diferenças gramaticais no texto, mas também a intencionalidade. Ou seja, essa divergência textual, ela foi colocada aqui de maneira proposital, ela foi colocada por haplografia, ela surgiu por ditografia, ou seja, por várias possibilidades. E essas possibilidades, elas nos dizem também, em alguns momentos, isso aqui é importante, em alguns momentos elas nos dizem como a igreja primitiva ou pessoas em vários séculos posteriores, os copistas do texto ou da família textual, eles interpretaram aquele texto. Né? Se ele coloca um CAI próprio, ou se ele coloca por exemplo, o artigo definido, o diz, e coloca o diz ali num determinado ponto, ela inverte. Em outro texto, esse texto aqui não tem tantas variantes que sejam teologicamente importantes. Mas em outros textos nós temos variantes textuais que são teologicamente importantes. Quando a gente pega, por exemplo, o livro do Wagner, que era aquele que o professor Euler estava mostrando ali, ele tem aqui alguns princípios falando a respeito de crítica textual. Para vocês terem só uma ideia, quem não tem, você tem aqui 30 e poucas páginas falando sobre crítica textual. E aí ele fala a respeito da necessidade de se utilizar classificação de texto, de tipo de texto. Então você tem o texto alexandrino, ocidental, cesariense, bizantino, quais são os critérios externos e internos, a questão da crítica do que é mais difícil. Então, por exemplo, o professor já estava mostrando ali a questão do Tines, que alguns manuscritos têm eles transpõem. Qual é a posição, qual é o mais correto? Provavelmente aquele que tem a gramática mais correta vai ser o posterior. Por quê? Porque a tendência do copista é tentar corrigir alguma anomalia gramatical. Então ele coloca ali o CAI, que também o professor já estava explicando, o CAI aqui não precisaria. E aí o texto do Robson, majoritário, ele não tem CAI. Né? E por que ele não tem? Provavelmente, e aí eu discordo, por exemplo, do Euler, do professor Euler, disse que era o melhor, e também do Adolfo Euclair, por quê? Porque eu entendo que, na verdade, o texto gramatical correto vai ser o depois. Mas o texto original aqui... Tá precisando de alguma coisa aí no... Pessoal, Tony, o microfone, por favor. Somente uma análise crítica, pelo menos uma pergunta, né? Pode falar. Tá? Pode falar? Tá. Tá me ouvindo, pastor? Me ouvindo, né? Doutor. Perfeito. Existem os especialistas, né? Também os neurolinguistas, e aqueles que trabalham com crítica textual, eles tendem a dizer que o texto mais esmerado gramaticalmente seria posterior, né? Mas dentro desse pressuposto nós temos um pensamento, pelo menos. Por exemplo, nós temos aqui regras gramaticais, desde o primeiro século até mesmo nos escritos clássicos, materiais que falam de regras gramaticais, e também no Novo Testamento, Koiné também, existem regras gramaticais para entender formalmente a língua Koiné. A questão é, os manuscritos que têm divergências gramaticais, no qual nós apresentamos aqui, né, não daria uma ideia, pastor Sérgio, dizendo o quê? Que o escriba, ele não sabia de regras gramaticais, por isso está divergente gramaticalmente, e muitos deles verbos dissociados de substantivos, verbos no singular, substantivos no plural, e nós não estamos falando do caso, pelo menos do gênero neutro, que o gênero neutro pode estar no plural e o verbo no singular e vice-versa, entende? Na sua visão,
não seria uma precipitação dos acadêmicos em relação à gramática ser mais esmerada e dizer que, por exemplo, Robespierre Ponte, texto bizantino, foi um texto mais posteriormente, justamente por causa dessa análise, que é uma das, né? Na sua opinião. Essa é uma pergunta muito boa. Essa é uma pergunta muito boa que tem a ver com pressupostos, né? Eu lembro o Thiago Santana fez há um tempo atrás um artigo falando sobre o Bart Ehrman e a pressuposição de que os judeus não sabiam ler, ninguém sabia escrever nem ler na época do Segundo Templo. Isso é uma grande mentira, isso é uma grande bobagem. E aí é quando a gente acaba vendo que existem mais leituras medievais do texto bíblico do que leituras medievais e contemporâneas do texto bíblico do que no passado. O grande problema, na verdade, é porque quando nós lidamos com textos que efetivamente existem textos, mas são datados períodos posteriores, ou períodos anteriores, que têm problemas gramaticais, e é uma família, ou seja, uma quantidade grande, a gente acaba tendo que definir assim, quem é que... Ou seja, o fenômeno dos problemas gramaticais existe. Esse fenômeno existe. Então, assim, a gente pega o Apocalipse, né? A gente estava, até um tempo atrás, a gente conversou um pouco sobre aquela questão da idiosincrasia da gramática do Apocalipse, né? E a gramática apocalíptica, ou seja, o Apocalipse como um todo, ele não segue regra gramatical em muitos lugares. Eu assisti o seu vídeo falando sobre algumas preposições que deveriam estar com acusativo, tanto mutativo, ou contrário, ou coisas parecidas. E é muito legal isso. É óbvio que haveria a possibilidade de que houvesse uma inversão. Ou seja, os autores primitivos, os autógrafos, fossem muito mais próximos de coesão nas regras gramaticais e de harmonia nas regras gramaticais. O grande problema com isso, o grande problema, na minha visão histórica com relação a isso, é que nós sabemos que os autores eram, embora eles soubessem ler e escrever em grego, não era sua língua nativa. Né? Então eles estavam escrevendo ali com um pensamento. E aí tem aquela questão, diferente do que se pensava do grego hebraicizado, do Koiné ser um grego hebraicizado, isso não é verdade, mas que existe uma certa influência de construções hebraicas no grego. Isso a gente percebe muito claramente, principalmente nos livros, como é que eu posso dizer? Os livros mais como é que fala em português? Em espanhol é campesinos, em português seria aquelas pessoas que são mais do interior, os pescadores. Então você tem Lucas, por exemplo, que embora Lucas não era judeu, mas ele escrevia de uma maneira muito estilizada, você não vai encontrar esses tipos de aberrações gramaticais. Mas naquelas pessoas que tinham sua vivência mais no mar, que sabiam ler e escrever, sabiam se expressar tanto no grego quanto no latim, mas de uma maneira, no grego de uma maneira muito primitiva, vamos dizer assim, primária, é óbvio que aí eles teriam certas dificuldades, teriam esse fenômeno que a gente encontra nos textos dos principais apóstolos. No caso de Paulo especificamente, que era letrado, ele era um judeu helenizado, um judeu, como é que posso dizer, letrado, esse tipo de fenômeno não vai ter tanto. Então eu acredito que nós poderíamos trabalhar com uma regra gramatical, uma regra de crítica textual que não estudou nada. Que eu acho que é o grande problema da crítica textual hoje. Todos os manuscritos que contêm correções gramaticais vão ser de período posterior. Eu acredito que isso vai dizer demais. Todos os manuscritos que contêm incorreções gramaticais são anteriores, seria dizer demais. A gente precisa trabalhar talvez com um ponto de livro a livro, autor a autor. E aí a gente analisa quem é o autor. Esse autor, ele, na sua vivência bíblica, no que nós sabemos dele, ele teria capacidade de produzir um texto que tivesse profunda coesão gramatical? Não. Então as correções gramaticais ou as incorreções são causadas por escribas. Agora, quem vem antes, a gente tem que definir por critérios externos. No caso de Paulo, eu concordo 100%. Eu acho que a gente não pode utilizar o princípio de que gramaticalmente é melhor, ele é posterior, porque Paulo saberia escrever com a gramática grega, não diria uma gramática aristotélica, mas uma gramática muito boa, com certeza. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, seria essa a minha posição. Entendi, perfeito. E no caso de se usar emanuenses, e usar escriba, por exemplo, Pedro, né? Um escriba, aí seria também uma possibilidade de rever realmente a questão gramatical, né? Aí a gente pode
a gente teria que verificar também quem foi o escriba, né? A tradição diz que, por exemplo, Pedro utilizou como escriba Marcos, que era judeu, mas era mais novo. Agora, a gente vê os problemas de correção. O senhor sabe que a minha posição é de que o Apocalipse foi escrito fora da ilha de Patmos. Sim. As escrituras foram tidas em Patmos, mas foi escrito fora. Mas a gente vê o problema de incorreção gramaticais ainda fora. Por quê? Porque talvez os próprios discípulos, aí tem aquela questão do respeito pelo texto. Os próprios discípulos de João preferiram transcrever como ele narrava, como ele dizia, na maneira como ele escreveu, por escrever, sem corrigir gramaticalmente. O respeito tão grandioso pelo apóstolo também foi preservando alguns erros gramaticais. Mas eu concordo contigo. E a ideia dos amanuenses também é outra. A ideia da ditado, por exemplo, nem sempre alguma coisa que está sendo ditada é entendida da maneira que deveria ser colocada. Né? A gente escreve, quando a gente está escrevendo alguma coisa, que o corretor, a pessoa que faz a correção posteriormente, ela entende quando tem nada, o esse ou porque existe a questão de dos parônimos e homógrafos, né? Que são palavras muito parecidas. Exatamente. Da palavras que são, aquela palavra muito moda, como é que o pessoal gosta muito de debates, esqueci, só que descobriu a palavra agora, que é polivalência de palavras. Né? Nossa, gente. Polissêmica. Polissêmica, Então, todo mundo gosta de polissemia. Então, existem às vezes, por exemplo, um amanuense, existem alguns fenômenos, principalmente no hebraico, na língua nos textos antigos, em que ela ia soar repetitiva. O dela é repetitivo no manuscrito. E aí tem aquela questão da ditografia. Ele está falando Sim. De repente, sim, coloca um sim na Bíblia. No grego a gente tem menos disso, porque não tem tanta essa homofonia. Embora tenha algumas palavras são homófonas também, muitas palavras são homófonas no grego, mas terminações não teriam como. Então, assim, a crítica textual, para a gente resumir, ela é extremamente importante, e estudar a crítica textual, ela é primordial, essencial, para se fazer um exegese correto. Porque você não pode fazer um exegese do texto sem saber se aquele texto é o texto original. Né? Então, a gente pega um manual de crítica textual do Parosso, do Wegner, ou, por exemplo, do Emanuel Bob para a Bíblia Hebraica, qualquer um desses, você precisa necessariamente, e não basta, e aqui só uma coisa, não basta simplesmente olhar o aparato crítico da UBS 24 ou da 28, ou olhar só o Bruce Mestre, não basta. Deixa eu pegar aqui para vocês, eu tinha até separado, só para vocês terem uma ideia, o escrito pelo Bart e pelo Bruce Mestre, Bart Ehrman e Michael Holmes. Olha só esse livro aqui. Esse livro se chama Studies and Documents, The Text of the New Testament in Contemporary Research. Olha aqui. Então, quando você vê a abertura do livro, ele fala sobre problemas que os especialistas hoje em crítica textual encontram. Por exemplo, abrindo aqui rapidamente, tá? Então, por exemplo, um capítulo que tem aqui tendências dos escritas na transmissão do texto. Tá? Aí você tem aqui ecleticismo completo na crítica textual do Novo Testamento. Então você tem o Diatessaron de Tassiano, você tem as versões latinas do Novo Testamento, tem questões metodológicas, aqui o uso dos pais siríacos. O professor Euler foi preciso de mostrar para vocês, e aqui eu corroboro, que não adianta você tentar fazer isso utilizando versões. Não vai dar certo. Se você não conhece, e aqui se você não conhece o hebraico, o grego, como a gente gosta de trabalhar, você não vai conseguir fazer uma análise de crítica textual. O aparato crítico é o início. Tem que conhecer pais da igreja, versões seguidas, você tem que conhecer Pestita, Novo Testamento, estou falando. Pestita, você tem que conhecer Septuaginta para poder entender o literário que a Septuaginta tem. Algumas vezes pode haver a tentativa, em várias situações, pode haver a tentativa do escriba de harmonizar uma citação da Bíblia Hebraica com uma citação da Septuaginta. Então ele mostra o texto ou a citação da Septuaginta e prefere o texto hebraico, ele troca o texto para manter mais harmônico. Tudo isso é estudado em crítica textual. Aí você tem critérios externos e internos. Isso não adianta, é óbvio. Nós, como homens de fé, nós temos que acreditar que essa palavra viva de Deus é transmitida. Mas Deus, para que tenha preservado a sua palavra, ele permitiu que nós chegássemos
com divergência dos manuscritos para que nós pudéssemos trabalhar e não ficar com caiu como, desculpe se alguém aqui crê, mas eu não creio na inspiração verbal, não creio na inspiração nesse sentido, na inspiração plenária. Deus ditou absolutamente tudo. Deus ditou, Deus disse que deveria ser apresentado. Então, quando você toma isso em consideração, tem um tipo de fenômeno sistematizado, de copy, de falha na crítica textual, de divergências, vão tirar a nossa fé. Vão fazer com que nós, assim como o professor os exegetas e estudiosos de crítica textual fazem, nós vamos analisar o texto. Porque quando a gente determina o texto, você tem segurança. Olha, não adianta depois, você trabalha no texto e você, de repente, no final, isso deixa para checar os manuscritos no final. Chegou lá, os melhores manuscritos não contêm nenhum manuscrito. Eu fiz toda uma análise gramatical, análise exegética, textual. E aí? Para que isso exegética? Absolutamente. Eu acho que seria isso que eu teria que falar também. A gente pode, depois, a gente pode falar com o pessoal, vai diretamente no primeiro grupo. O Adolfo quer falar alguma coisa, pastor Sérgio? Pode falar, Adolfo. Não estou ouvindo, Adolfo. Ninguém está ouvindo, Adolfo? Não está ouvindo. Não está ouvindo. Não está ouvindo, né? Ninguém está ouvindo, Adolfo. Adolfo, não estamos ouvindo, Adolfo. Crítica textual, não. O único passo que eu disse no primeiro. Adolfo disse que a crítica textual é o último passo do aprendiz, o primeiro passo do exegeta. Eu diria que ele eu concordo, ele é um dos primeiros passos do exegeta. Só não diria que ele é o primeiro, mas é um dos primeiros. Principalmente sempre. Tá? Nós vamos ainda na exegese fazer análise e também dos tipos literários, classificações de delimitação. O professor mostrou como ele delimitou a perícope dele. No próximo vídeo eu vou mostrar como ele eu mostrei muito rapidamente aqui através do I e do D, das partículas, das construções que estão ali. E aí nós temos mudanças de ênfase. E a gente tem análise teológica. Professor, acho que a gente na próxima a gente consegue fazer uma sem pontos, tá? Tá bom. Tranquilo, pastor? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai marcar um outro, né? O pastor Sérgio vamos conversar, para que nós possamos caminhar passo a passo a exegese até chegarmos no texto, né? Esta é a proposta, tá bom? E agradeço a todos vocês que se propuseram de estar aqui essa noite. Deus abençoe grandemente, né? Pastor Sérgio pode fazer suas considerações finais. Gente, um grande abraço, obrigado também. Agora nós temos um em que vocês vão poder participar e ele tem limite de 24 horas. Eu acho 24 horas uma parte do primeiro Coríntios 15. E aí a gente consegue discutir legal. Nós vamos fazer assim, próximos. Se a gente conseguir terminar, nós vamos fazer depois, quando nós chegarmos no fim, nós vamos deixar uns 20 minutos, uma meia hora, para um bate-bola. Manda bem. Ele pergunta para mim, professor Euler, e a gente comentar também essa coisa. Não concordo com algum ponto, concordo com outro. Na próxima, então, nós já vamos direto para o professor Euler vai terminar ali a delimitação. Eu vou apresentar como eu delimitei a minha perícope. Nós vamos apresentar a diagramação, é isso, professor? Isso. Ainda vou terminar a questão da exegese, né? A questão também das variantes textuais, no primeiro momento, de um olhar para o texto, né? E nós devemos sempre transmitir o que para as pessoas, né? É impossível, na minha opinião, claro, é impossível trabalhar com o aparato crítico, trabalhar com o texto grego, trabalhar com as versões, trabalhar com os tipos de texto sem um conhecimento elementar da língua grega. Isso, na minha opinião, é impossível. Tá? Então, eu vou demonstrar basicamente como
a gente vai trabalhar em relação se tem um erro ou não, se tem uma rapografia, ditografia e algo do tipo. Vamos trabalhar esticometria também dos manuscritos, né? Basicamente como a gente vai fazer isso, a gente vai delimitar posteriormente. Tá bom, pastor Sérgio? Na minha opinião, é muito difícil trabalhar com a crítica textual sem o conhecimento elementar da língua grega, né? Não, isso é impossível. A gente só faz crítica textual na língua original. Então não tem como você trabalhar, senão vai ficar lendo o aparato crítico e ficar repetindo o que está escrito lá. Então não funciona. Mas vamos lá, então na próxima a gente vai de maneira mais, a gente vai aprofundar, conversar com o professor Helena para a gente não ir tão, de repente não tão fundo, porque não vai conseguir finalizar. Senão a gente vai, mas senão a gente pode ir fundo, a gente vai para 4, 5 vídeos lives, sem problema nenhum. Perfeito. Aula com vocês aí, um mês, beleza, gente? Aí vocês vão falando com a gente e a gente vai fazendo. Se vocês preferirem, a gente vai no próximo, a gente continua no mesmo pegada, 2 horas e meia mais ou menos, vai ao mais profundo que puder, a gente discute questões históricas, que é questões de crítica textual, de gramática, etc. E na outra segunda-feira a gente faz mais, outra segunda-feira também, até chegar no final do texto, tá bom? Tá joia? E é isso aí, que Deus abençoe a todos, um abraço para vocês. Vamos lá, professor, grande abraço. Grande abraço para todo mundo aí, pessoal. Dialogas Paz. Até a próxima, a gente vai marcar aí, o pastor Sérgio vai mencionar também para o pessoal dele, quando a gente vai fazer a próxima. Eu tenho pouco tempo, eu dependo realmente do tempo, para estarmos aqui. Eu tinha só 3 horas, comecei 8 aqui, aí a gente andou conversando tudo mais e meu tempo esgotou, tá, pessoal? E também cai muito, né, o Zoom. Aí o pastor Sérgio comprou e vamos fazer melhor, tá bom? Vamos colocar até, acho que 100 pessoas, então divulgue aí, fale de nosso... Batemos primeiro um papo aqui, né? Não analisamos o texto ainda. E converse com o pessoal e tal. Você que está aprendendo crítica textual, faça um curso. Tem Adolfo, tem diversas pessoas. Eu sou professor de grego praticamente, né? E estamos aí, estamos juntos, tá, pessoal? Paz e graça a todos em Cristo Jesus. Até a próxima. Até a próxima.